Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à segunda parte da nossa tarde e vamos começar por conhecer mais uma história que dava um filme. Os meus próximos convidados têm uma história que poderia ser o guião de um filme. Conheceram-se na faculdade, reencontraram-se anos mais tarde e decidiram criar um podcast que, devido a duras partidas que a vida lhes pregou, a ambos, nessa altura, se tornou, para além de um podcast, uma espécie de terapia para os dois. A Marina Carvalho e o Pedro Ramos e Ramos estão aqui esta tarde para nos contarem tudo. Boa tarde. Olá, bem-vindos à nossa tarde. Muito obrigada por estarem connosco. Vou começar pelas meninas. Claro. Marina, vou começar por ti. Antes de mais, gostava de perceber em que fase da faculdade foi numa pós-graduação é que se conheceram, em que área e o que é que sonhavam ser na altura? Pronto, boa tarde. Nós conhecemos depois de terminar a licenciatura numa pós-graduação em televisão, que era a área que tanto eu como o Pedro, na altura, queríamos seguir. Eu estava a dar os primeiros passos, o Pedro já fazia umas brincadeiras na televisão. E foi, eu hoje em dia não entendo muito bem porquê, mas foi amor à primeira vista. Tão bom. Foi logo uma empatia daquelas que a pessoa sabe que se vai dar bem com aquela pessoa, não é? Foi de imediato. Sim. De imediato. E depois, a partir daí, portanto, ficam amigos e a partir daí, até porque uma pós-graduação dura muito menos tempo do que uma licenciatura, decidem criar qualquer coisa também muito para se continuarem a encontrar, é isso? Nós começámos este projeto que só se tornou real agora, mas que nós sempre não sabíamos. Há um ano, sim. Não sabíamos muito bem o quê, mas sempre achámos que iríamos acabar por fazer alguma coisa juntos na área da comunicação. Mas, mais uma vez, a vida trocou-nos as voltas. Eu que estava a começar a trabalhar em televisão por motivos de saúde e por motivos familiares, voltei à minha terra natal, à Gulgã, e, portanto, lá não dá, não é? Certo. E por lá fui ficando, aquilo que eu achava que era uma coisa temporária, acabei por formar lá a família e, portanto, a trabalhar também na área da comunicação, mas numa vertente completamente diferente. E, portanto, o contacto que mantínhamos era muito por telefone. Sim. Até que, entretanto, agora muito recentemente, para cuidar melhor dos pais, o Pedro acaba por vir para próximo de mim, para Constância. Sim, e então aí... nas grandes cidades é difícil ser cuidador e é difícil cuidar dos pais, porque tem a ver com os esportes de rede. Nós, se calhar, estamos na cidade e não conhecemos o vizinho do lado. E estar num apartamento é um bocadinho diferente. A minha mãe teve um AVC, depois teve um infarto, ao mesmo tempo... Foi há quanto tempo? Foi há 8 anos. A tua mãe? E depois o pai? O meu pai foi 15 dias, uma semana depois da minha mãe teve o AVC, teve um problema cardíaco. 1 ano e meio depois, a minha mãe tem um infarto. E ficou com algumas sequelas na altura. E eu decidi, vamos lá ver, existem bons pais, existem maus pais, existem bons filhos, existem maus filhos. Eu senti-me na obrigação de uma forma positiva, moral, de dar apoio aos meus pais, porque eu sou um filho tardio. Eu tenho... a minha mãe teve-me aos 39 anos, que hoje é perfeitamente normal. Certo. Na altura não era, portanto, eu ouvi sempre as pessoas falarem e irritava-me um bocado quando as pessoas diziam, quando eu era miúdo, é o seu neto. Achava que estava a chamar velho ao meu pai. Não, eu fui mãe do meu segundo filho aos 39 anos. Mas hoje é normal, na altura não era. Mas a minha mãe foi minha mãe aos 20. Pronto. Lá está, era outra coisa. Há 55 anos atrás não era normal. E eu, depois, a minha vida deu ali alguma volta, eu trabalhava, fazia umas coisas eu digo umas coisas, não é tirar a credibilidade à coisa, mas se nós olharmos para profissionais como tu, isso é que é ser à séria. Por amor de Deus. Está bem, mas percebes o que eu estou a dizer? Eu senti necessidade, foi aqui quando nós nos conhecemos, de ir aprender mais alguma coisa. Para fazer outras coisas? Não. Porque eu estava em televisão e achava que aquilo... Que isto não é assim. Vamos para aqui, vamos falar e somos todos comunicadores. É mentira. E é difícil. E, entretanto, conhecia na pós-graduação. E, entretanto, nós fomos também mantendo contato. Mas isto tudo, ainda vivias em Lisboa? Vivia em Lisboa. Mas já cuidavas dos teus pais? Não, na altura não. Na altura ainda não, nada disso. Estava tudo ótimo. Entretanto, eu também estava um bocado cansado da minha vida que eu tinha na altura e fui para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E fazer? Fui como animador. Monitor. Na época, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam à minha volta e reparei que os idosos estão muito bem de repente. Estão muito bem e de repente as realidades mudam. E eu comecei a olhar, como sou
filho de pais velhos, achei que um dia ia acontecer isso aos meus pais. E eu achei que devia aproveitar enquanto eles estavam bem para curtir com eles. Não foi? E dediquei-me aos meus pais. E não é fácil, porque eu não gosto de dizer isto com esta palavra, mas a sociedade não está feita para velhos. As pessoas são para encostar e deitar fora. Portanto, mas fiz isso. Nós fomos sempre calhandrando muito os dois ao telefone. Mas e vais para Constância em que fase da tua vida? Fui para aí, sensivelmente, há 8 anos. Não fui logo nos primeiros 2 anos, porque achei que as coisas podiam melhorar. Mas em percebendo que não iam melhorar? Não. Quer dizer, melhoraram, mas nada passa a ser igual. Passa a ser realidades completamente diferentes e ser cuidador é algo muito difícil. Como é que é o teu dia-a-dia, Pedro? O meu dia-a-dia é levantar-me às 6 da manhã, apanhar o comboio no entroncamento às 7h11, venho para Lisboa, apanho o comboio das 5h22, vou para Constância novamente. É o tempo de organizar as coisas, de deixar a comida pronta para o dia a seguir, a papa, para a senhora que lá está a dar a papa. Os fins de semana é ir às compras. Há 8 anos que eu não tenho vida própria. Mas isso não foi uma escolha que eu fiz. Sim. É muito duro. E o que é mais duro é nós vermos as pessoas que nós gostamos perder competências. Certo. Pronto, porque nós sabemos que não é assim, mas nós sabemos que os nossos pais são eternos. Achamos que os nossos pais são eternos e não são. E eu também costumo dizer que eu até a uma altura da minha vida tive muita sorte porque eu tinha pais idosos, era privilegiado, porque o meu pai mesmo morreu há 1 ano e meio com 98 anos. E ele pegava no tablet, fazia downloads de aplicações para treinar o francês e o inglês, portanto era uma pessoa maravilhosa. Agora, com os amigos, eu se calhar nestes 8 anos fui 3 vezes ao cinema com os amigos, encontro-me com os amigos depois com uma pandemia pelo meio, encontro-me com os amigos quando vou ao supermercado. E tu também vês o teu círculo a fechar. E às vezes esperas da tua família algum apoio que não tens. Pronto, isso é duro. Mas é importante dizer, eu acho que é muito importante dizer. Marina, o teu caso também não foi de repente um mar de rosas, não é? Não. Portanto, a vida até estava a correr bastante bem. Sim. E como é que detectaste um nódulo que depois te veio a dizer que era um cancro? Em 2023, antes de ser mãe pela segunda vez, 2 meses antes de engravidar, na verdade, eu detetei um nódulo, um caroço, um alto, o que lhe quisermos chamar, ao qual eu não dei muita importância, na mama direita, ao qual eu não dei muita importância porque nós mulheres sabemos que às vezes, ou porque está para vir a menstruação, ou porque está... ou porque veio a ovulação, ou porque exatamente, motivo, não é? há ali um alto qualquer que depois desaparece. E, portanto, nos primeiros dias, num primeiro momento, eu não lhe dei grande importância. Assustei-me uns dias mais tarde, quando no mesmo sítio onde eu sentia aquele alto, eu sinto a queimar, um ardor muito forte que me estava a apanhar o braço direito. Liguei para o meu ginecologista na altura, que sempre foi uma pessoa muito acessível e que me disse: se isso te está a apanhar o braço direito e se está a arder, vai já a uma urgência ginecológica. Está bem. Fui à urgência ginecológica, disseram-me que seria necessário fazer uma ecografia para um estudo maior e eu vou fazer essa ecografia. Quando eu faço a ecografia, disseram-me que estava tudo limpo, que se tratava apenas de um quisto. A médica que me recebeu na urgência até foi um bocadinho rude, não há outra palavra para dizer, e de tal forma me convenceu que eu nem sequer devia estar na urgência porque não era um caso urgente e que eu devia conhecer melhor o meu corpo, foi o que ela me disse, e saber que já tinha muitos quistos. Mas de tal forma ela me falou que eu fiquei absolutamente tranquila, ok, isto é um quisto, está tudo ok. E 2 meses depois engravido, que foi, como eu costumo dizer, a minha sorte. O meu filho salvou uma vida, porque eu sei hoje que era um tumor hormonal e, portanto, uma gravidez para um tumor hormonal foi um banquete, não é? Um banquete de hormonas, não é? Portanto, e com isto eu começo a sentir alterações. O que é que começas a sentir? Portanto, eu comecei a ver que, sem grandes certezas, mas eu tinha a impressão que estava a ficar maior, mas achava também pode ser da amamentação, a gravidez, e portanto a própria mama vai crescendo e, portanto, eu estava ali meio na dúvida. Só mesmo depois do Francisco nascer é que eu tive certeza absoluta, não, isto está diferente. Até porque eu amamentei pouco e, portanto, assim que a maminha começa a ir ao sítio, era como se a pele estivesse a ser puxada para dentro, a ser sugada. Era mesmo isso que se via. E, portanto, eu vi claramente que
isto não é um quisto. E, portanto, aproveitei a consulta pós-parto para dizer ao meu ginecologista, eu acho que se passa aqui qualquer coisa, eu quero repetir os exames. Mas ele não estava muito convencido e dizia que está tudo ok, isto já foi visto, mas eu acho que devemos ver. E ele lá me passou uma nova ecografia e uma mamografia e imediatamente no dia em que faço a ecografia e a mamografia, o médico que fez, claro que sem poder dar 100% de certeza, porque só a biópsia eu confirmaria, mas disse-me de imediato que, Marina, temos aqui um problema. Com um filho pequenino. 10 meses na altura. E a Pilar que idade tinha? Tinha 10 anos, tinha 9 anos. Tinha 9 anos. Sim. O que é que passa pela cabeça de uma mãe? Muita coisa. Muita coisa que guardamos para nós, embora eu tenha tido uma rede de apoio absolutamente incrível. O meu companheiro esteve comigo em todas as consultas, até nas de enfermagem, portanto, esteve desde o primeiro momento, assim que eu lhe digo o que o médico me disse no dia da ecografia, ele já foi comigo fazer a biópsia, portanto, esteve comigo em todos os momentos, mas passa-nos muita coisa pela cabeça que nós não verbalizamos para não preocupar. Passa-nos tudo. Passa-nos se teremos a oportunidade de ver os nossos filhos crescer, se lhe poderemos dar o colo que queremos, passa muita coisa. Como é que foi essa recuperação? Eu tive muita sorte, eu acho, no meio disto tudo. Foi existir, não foi brincadeira. Eu tive muita sorte, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito pragmática e se em alguns momentos da minha vida este pragmatismo era até entendido muitas vezes pelos que me são mais próximos como alguma frieza, acho que foi o que me valeu agora durante estes tempos. Porque o problema foi identificado. Claro não houve dramatizações. Não houve grande dramatização. É claro que ninguém recebe uma notícia destas de ânimo leve. Aos 39 anos, com 2 filhos para criar, um deles bebé de colo. É impossível, isso não existe, não é? Aliás, acho que ninguém, seja em que idade for e em que situação da vida for, aceita bem um diagnóstico destes. Mas levei o murro no estômago e claro que fui abaixo ali nos primeiros dias, mas assim que fui ao médico, ok, então o que é para fazer? Portanto, bora lá, como é que é, qual é que é o protocolo, o que é que se faz a seguir? E foi muito assim que eu levei todo o processo. E agora está tudo bem? E agora está tudo bem, graças a Deus. E a família continua impecável? E a família continua impecável. Graças a Deus. Entretanto, voltando a vocês os dois, e é muito bom estarmos aqui a falar sobre um homem e uma mulher que têm uma amizade maravilhosa e intocável, com todas as coisas que vos unem e todas aquelas que vos distanciam, mas com uma empatia e uma solidariedade, já percebi, bastante grandes. Quando é que finalmente, no meio de tanto turbilhão de emoções e não só, se conseguem juntar para fazer o podcast tão sonhado? Nós já tínhamos começado com o podcast, depois houve ali uma interrupção, a Marina falou em haver uma... Deixar ali em stand-by. Já tinha havido um período também de pausa antes, porque o meu pai faleceu, e para mim foi bastante difícil. Claro. Aqueles 3 meses foram muito difíceis. Eu durante 3 meses estive a dar apoio ao meu pai e ainda bem que hoje penso que foi assim de repente, certo. Porque não era expectável e eu tirei do meu tempo para estar com ele o tempo inteiro. Eu também não me sentia muito bem com a minha imagem, tenho que dizer, porque nós apoiámos-nos muito um ao outro, porque como estou outra vez um bocadinho mais gordinho, não é? Portanto, na altura estava gordinho e pronto, não me sentia bem, ela disse que disparate, vamos lá. Começámos a fazer começámos a brincar, mesmo funcionou como terapia, não? Sim. Depois, quando estávamos a pensar em tornar a profissionalizar, e nós começámos com uma coisa muito simples, nós tínhamos uma média de primeiro 100 visualizações, 200 visualizações, assim uma coisa muito artesanal. Sim, muito artesanal. Primeiro começámos lá na casa dela, nas cavalariças da casa dela, porque ela não gosta. Isto é real. E ela não gosta porque dizia que era horrível, achava o máximo, não é? Pois, pronto. É diferente. Pronto, ora, vês, alguém que me compreende. Exatamente. E depois começou a crescer e de repente saltámos no TikTok porque conseguimos perceber que existem públicos alvo diferentes em cada plataformas. Certo. E o TikTok não é aquilo que as pessoas pensam que é uma aplicação para miúdos. Exato, não é. Bem pelo contrário. Os meus filhos têm 10 e 13 anos e dizem-me as notícias do dia às vezes, do dia não, porque durante a semana não usam tanto, mas ao fim de semana, sabes que aconteceu isto e aquilo, mas como é que tu sabes? O TikTok é como o Instagram ou como o Facebook. Estão todas as faixas As faixas etárias estão lá. Depois passámos a ter uma média de 39 mil visualizações
E até Quanto? achámos 39 mil. De 200 para 39 mil Sim. foi um bocadinho. Mas num curto... Mas nas curto espaço de cavalariças. tempo. Ainda nas Ainda nas cavalariças Estás a ver? ali pelo meio. Estão a ver? Pronto. Só que as cavalariças têm que dizer que não resultava Com porque som péssimo, fazia um muito eco. eco. Nós punhamos uma musiquinha por trás que era para ver se disfarçava o som que era péssimo, mas Até acabou de que uma disfarçar. amiga minha me disse: tirem essa música Que e é esse horrível. assobio, que isso não se aguenta. por Já não se favor." pode ouvir. Sim. E chama-se Aqui que Ninguém Nos Aqui Ouve. que ninguém Aqui que ninguém nos ouve. Então, e o que é que vocês falam neste podcast? Comentamos a atualidade, nacional e internacional, mas com maior foco no nacional, no nosso tom, do nosso jeito, com muita ironia à mistura. Mas nunca queremos, vamos lá ver, nós falamos das pessoas, mas nunca esperemos ofender ninguém. A ideia não Mas é isso essa. já vamos Essa ver. não Vamos é. aqui ouvir um bocadinho. Já agora, para ver se alguém era ofendido ou não. As publicações que têm colocado na net não deixam margem para dúvidas. Desta vez foi acompanhado por 3 influencers. Estou-me aqui a dizer aqui no meu in-ear. Agora falhou, tenho que olhar aqui para as minhas cábulas. Miguel Maximiano, com 29 mil seguidores no Instagram, mas com suspensão de atividades comerciais devido a uma inspeção pelas autoridades tributárias. Bernardo Duque Carreira apresenta-se no Instagram como sendo o empresário aventureiro CEO de uma marca de mochilas. E João Sousa Pinto, o mais mediático, que deu uma entrevista ao Observador. E a Cristina Ferreira, por participar numa... Quem quiser saber mais, vai até lá e ouve, até porque eles têm também página no Instagram, que já que estamos a falar de TikToks, também pode aproveitar para espreitar. Aqui que ninguém nos ouve pode, não é só quem quer pode, quem não quer não pode, pudesse, mas não, é podcast e portanto vai até lá e tem aqui tudo, os vários episódios. Marina, como é que vocês resumiriam este podcast para quem não o conhece? Hoje em dia o que não faltam são podcasts. Sim, eu exato. acho muita piada. Sim. Ainda ontem fui convidada da Inês Menezes dela, de Fala Com Ela, que há de estar disponível quarta-feira que vem, e acho que é mesmo aquela possibilidade de falar intimamente com alguém, olhos nos olhos, muito como eu faço aqui, Sim. mas às vezes depois isso vai-se perdendo, não é? E eu acho muita E de piada uma hoje forma esses formatos. desprendida, não é? Sim. Temos uma liberdade no digital que não Sim, temos... diferente, que não tens na televisão nem na rádio, Exatamente. Eu acho que é mesmo isso que distingue. Nós comentamos, claro, mantendo aquela linha do nunca brincamos, mas nunca ofender ninguém, portanto fazemos entretenimento, a ideia é divertir, mas com uma liberdade um pouco maior do que aquela que nos permitem plataformas como a televisão, e portanto acho que é mesmo essa a diferença. Ainda que eu acho que é importante haver responsabilidade social. Ainda que nós brinquemos muitas vezes com os assuntos, agora vai sair uma coisa recente que tem a ver com o que aconteceu no Brasil do Orelhas, do cão Orelha. Há assuntos que são um bocadinho mais pesaditos, mas que nós também tentamos sempre Tentamos pautar a nossa vida por desconstruir, cidadania ativa. E quando há coisas desse género, nós também comentamos Também fazem e isso. damos ali a nossa... Talhadinha. Talhadinha. Para terminar, Sim. e aqui que ninguém nos ouve, vocês querem dizer alguma coisa um ao outro que não tenham dito? Ui! Não, só as coisas que se podem dizer na televisão, Só tá? Sim, sim, só Tá bem, essas, tá faz bem. favor. Eu gosto muito dela. Uma boa amiga. Que é difícil hoje em dia. Eu acho que o Pedro é uma pessoa absolutamente incrível, extraordinária, porque não é fácil, sendo um homem e mulher, e mantermos uma amizade durante 10 anos à distância, porque nós tivemos, Sim. sem estar fisicamente um com o Sim. outro, se calhar 10 anos estou a exagerar, mas garantidamente Sim, vimos só pontualmente. 7, 8 Até anos. porque ela passou a ser mãe e já não dava para ir beber copos para a casa da guarda na Gulgueia. Portanto, E ainda assim... Agora ainda fez-me lembrar o assim- João Baião. Quando eu fui mãe era assim, agora se só bebês, só crianças. É só difícil tudo. falar Eu com acho ela que por causa me liga. disso. Ele já me disse isso, ele já me disse isso. Bolas, não se pode falar contigo? Tens que o convidar. Eu convidei logo o João para ser padrinho do mais velho, pronto, a coisa Pronto. fica logo resolvida. Olha, meus queridos, muito obrigada Obrigado, por terem eu. vindo. Obrigada a nós. Gostei muito de vos receber Obrigado. e espero Obrigada. que continuem a ser muito felizes e a vida recompensa sempre Obrigado. aqueles que cuidam dos outros. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à segunda parte da nossa tarde e vamos começar por conhecer mais uma história que dava um filme.